tema método de Euler. Resolução de EDOs pelo método de Euler. Vamos lá. Equações diferenciais. A modelagem de sistemas dinâmicos é normalmente realizada por meio de equações diferenciais. Como exemplo, considere um paraquedista que salta de um avião e no instante t0 abre o paraquedas quando está a uma velocidade de queda v0. Baseado na segunda lei de Newton, temos a seguinte equação que descreve a aceleração do paraquedista em função do tempo de queda. Aí a gente vai ter dv sobre dt, que é igual a g, menos c sobre m, vezes v, onde g é a aceleração da gravidade, c é o coeficiente de arrasto, m é a massa do paraquedista e v é a sua velocidade. A quantidade que está sendo derivada, v, é chamada de variável dependente. Já a quantidade em relação à qual v é derivada, t, é chamada de variável independente. Quando temos uma única variável independente, a equação é chamada de equação diferencial ordinária. EDOs. As EDOs são classificadas com relação à sua ordem. Em alguns casos, elas podem ser resolvidas analiticamente, porém, muitas EDOs de importância prática não possuem uma solução analítica exata e, por esse motivo, devemos recorrer aos métodos numéricos. Nesse caso, tanto esse exemplo que eu dei do paraquedista, quanto o exemplo que eu vou mostrar do método de Euler, são EDOs de primeira ordem. Método de Euler. O método de Euler nos diz que, se quisermos calcular a solução de uma determinada equação diferencial, dada por dy sobre dx igual a g de xy, podemos usar inicialmente essa equação diferencial e aplicar nela os valores iniciais, xi, y, para descobrir uma primeira inclinação da função, que aí ficaria k igual a g, xi, y. Esse método presume que a inclinação da função durante todo o intervalo é constante. Dessa forma, podemos aproximar a inclinação média da função no intervalo como sendo a mesma inclinação no início do intervalo. Assim, calculamos o próximo valor da seguinte maneira. y mais 1 é igual a y mais g de xi, y, vezes h, que vai ser o passo. E, para calcular o x, seria xi mais 1 é igual a x mais o passo. A aproximação feita pelo método de Euler pode ser vista na figura abaixo. Aí a gente tem um gráfico, né, que demonstra. E, observando esse gráfico, a gente percebe que quanto maior o tamanho do nosso passo, muito maior vai ser o erro cometido por essa aproximação. Agora vou contextualizar com um exemplo. Utilize o método de Euler para resolver o PVI de A0 até B igual a 2 com um passo de 0,2. Aí a nossa equação diferencial é y' igual a t menos 3y. E a gente vai ter aqui quando y0 vai ser igual a 1. Aí aqui temos a fórmula que eu já mostrei antes. E vamos para a resolução. As EDOs, elas têm 1 milhão de soluções, assim, elas não têm uma única solução só. Então, quando a gente precisa de algo mais específico, a gente precisa dar um norte. Por isso que, geralmente, as questões já dão, tipo, um caminho. Nesse caso, a questão diz que quando T1 for 0, Y1 vai ser 1. E, como eu já falei, o passo é 0,2. Aí a gente vai desenvolvendo esse cálculo, sempre dessa forma, tipo, y2 é igual a y1 mais hf de t1 é y1. E assim sucessivamente. Você vai calculando isso até chegar em tudo. Vai repetindo esse processo. Repetindo esse processo, eu cheguei nessa tabela, que eu tive como resultado essa tabela. E para melhorar ainda, eu vou demonstrar essa atividade no Scilab.
Pronto. Temos aqui a função U, que é f de ty. No caso, o dessa questão é t menos 3y. E aí, o nosso A foi 0, o nosso B foi 2, o N é 10. O passo vai ser o B menos A dividido por N, que dá 0,2. E aí, pronto, fiz toda a programação e obtive esses resultados aqui. Se você analisar direitinho, bate certinho com os valores que eu demonstrei naquela tabela. Vamos falar sobre os erros. O método de Euler, apesar de ser simples, ele tem um problema de apresentar erros, pois a aproximação feita pelo método não tem uma boa precisão. Dessa forma, além de haver um erro local causado pela aproximação da inclinação em cada iteração, há também o erro acumulado, já que em cada iteração se usa um valor que já continha um erro, um valor anterior. Uma solução para diminuir a propagação desse erro é diminuir o tamanho do passo H. Então, quanto menor for o passo, menor vai ser o erro. Porém, à medida que a gente diminui esse valor de H, a gente acaba aumentando o esforço computacional. Então, acaba sendo melhor utilizar outro método que tenha uma maior precisão, como é o caso dos métodos de Runge-Kutta. E foi isso.